Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então tínhamos parado aqui, né? Exercícios de pureza, resolvemos o exercício 1, vamos fazer mais um aqui, vai. Então tá lá, qual o número de moléculas de água produzida na neutralização de 10 mols de NaOH com 60% de pureza? E a neutralização do NaOH é com um H2S, tá? Tá lá a reaçãozinha. Vamos pro papelzinho aqui equacionar. Vem pro tio que você passa de ano. Vamos lá, babinha. Se pensar, errou. Exercício 2. Reação. 1, 2, 3, 4, 5. Mol, massa. Número de partículas, volume, dados do problema. Boto a reação aqui, H2S mais 2NaOH, dando Na2S mais 2 águas. Olha lá. Tabelinha, ai pro, que saudade de equilíbrio. Vamos lá. Vamos para a pergunta direto, né? Qual o número de moléculas de água? X moléculas. Certo? Círculo. Então vou preencher qual quadradinho? Quadradinho de número de partículas, esse quadradinho. Muito bem. Qual o número de moléculas de água produzida na neutralização de 10 mols de NaOH? Então o número que ele está me dando é 10 mols de NaOH. NaOH, coluninha do NaOH. Circula esse camarada aqui. Muito bem. Aí, meus amores, aqui ele está trabalhando com mols. Então, vou aqui para o quadradinho do mol. Ó. E baixo esse 2 aqui, ó, 2 mols. Percebe? É mecânico o cálculo, né? E aqui o número de partículas, aqui eu tenho que fazer um cálculozinho, né? Então, eu tenho 2 mols de água, então não é 6 vezes 10 elevado a 23, é 12. Não é? Só que aqui tem um problema, né? Ele está falando de pureza, é um problema de pureza. Então ele está perguntando qual o número de moléculas de água produzida na neutralização de 10 mols de NaOH, só que ele está me dizendo que o grau de pureza desse NaOH é 60%. Ou seja, eu não posso dizer que eu tenho 10 mols de NaOH, tá? Quanto que é 10 mols de NaOH em massa? Só para a gente ter uma ideia. 1 mol de NaOH é 23 com 16 do oxigênio mais 1, né? Dá 23, 24, 40. Então 10 mols dá 400 gramas, né? Só que desses 400 gramas não é tudo que é NaOH, tem 60% de pureza. Ou seja, desses 10 mols, só 60% é que é efetivamente NaOH. Então, eu preciso corrigir esse valor, gente. Dá para fazer de cabeça aqui, né? Nem preciso montar uma regra de 3 aqui, ó. 60% de 10 é 6. Então, na verdade, eu não tenho 10 mols de NaOH, e sim 6 mols. Preciso corrigir, ó. Mas eu deixo o valor 10 aqui para depois calcular a pureza. Tá bom? Ah, não, aqui não é de pureza, né? Na verdade, ele já está me fornecendo a pureza. Ele quer o número de moléculas, ó, é diferente o exercício. Ele não quer a pureza, ele já está me dando a pureza.
né? Então agora eu destaco os 4 números e monto a regra de 3. Então esses cuidados precisam ser tomados. Ó, ele está me informando aqui no exercício que a minha soda não está 100% pura, ela está com um grau de pureza de 60%. Então 10 mols não é 10 mols, são 6 mols, tá? Então 2 mols de NaOH formam 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. 6 mols vão formar X. X é igual a 36 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Babinha, né, gente? Tetinha na manteiga. Ah lá. Então vamos lá, vamos ver os exercícios. Vamos pro 3. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. Ele tá dando uma reação e já tá me dando a pureza. Então, quando ele me dá a pureza, eu tenho que usar ela para converter. Então, qual é o volume de monóxido de carbono na CNTP produzido na combustão incompleta de 48 gramas de carbono com 75% de pureza? Então, esses 48 gramas de carbono, eu não tenho 48 gramas de carbono, eu tenho uma parte de carbono e a outra parte é sujeirinha, certo? Então tem que corrigir esse valor, eu não posso jogar esse valor lá na linha dos dados, eu tenho que usar esse valor corrigido a 75%, tá bom? Mas esse aí fica para casa. Gente, não precisa me entregar esses exercícios para casa, tá? Vocês já vão ter bastante coisa, já tem o relatório de leitura do texto que o tio estava deixando, então não precisa, isso aí você faz para você, tá? Não precisa me entregar, não. Bom, vamos agora para os exercícios de reagente limitante e reagente em excesso. Vamos ver como é que a tabelinha do tio se aplica a esse tipo de exercício. Tá lá. Qual a quantidade de reagente em excesso na mistura de 4 mols de gás nitrogênio e 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio? Ó, percebe a dificuldade? Você está misturando mol com número de partículas e está perguntando a quantidade que está em excesso, né? Então, não pensa. Se pensar, erra. Vamos para a tabelinha aqui e vamos resolver. Ah lá. Exercício 1 de reagente em excesso, reagente limitante. Reação, é mecânico, pessoal. Não tem que pensar 1, 2, 3, 4, 5. É a linguagem tomando conta. 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Olha lá, mol, massa, número de partículas, volume e dados do problema. Muito bem. Vamos lá, vamos alimentar nossa tabelinha. Primeiro com os dados. Linha de baixo, sempre linha de baixo. Qual a quantidade de reagente em excesso na mistura entre 4 mols de gás nitrogênio? Gás nitrogênio. 4 mols, ele está me fornecendo um número. E 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio. 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio. Aqui, ó, o que é que eu faço? Circulo o quadradinho do mol. Aqui, ó, o que é que eu faço? Circulo o quadradinho de número de partículas, certo? Então agora eu preencho esses dois quadradinhos de cima. Ó, o quadradinho do mol eu baixo esse número aqui, ó, 1 mol.
baba, né, gente? É muito simples. Não tem que pensar, é só mecânico o processo. Esse aqui, ó, número de partículas. Cada um que tem aqui, né, é de 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu tenho 3, é 18 vezes 10 elevado a 23. Tá? Muito bem. Aqui de novo, gente, ó, eu tenho 4 números para destacar e montar uma regra de 3. Eu já tenho os 4. Eu preciso chamar um de x. Então é assim. O reagente em excesso, reagente limitante, você tem que pensar um pouquinho mais do que nos outros, né? Por quê? Porque é assim, ó, ele está pedindo para você descobrir qual dos dois reagentes está em excesso e qual que é o limitante, né? Para eu descobrir, eu preciso escolher um dos dois para chamar de x. Para esses exercícios de reagente limitante e reagente em excesso, eu escolho qualquer um dos dois para chamar de x. Sempre a linha de baixo que você vai ter um x, tá? Ok? Esses dois quadradinhos aqui, ó, é a reação que te dá o valor. Você preenche. Muito bem, então eu vou escolher um dos dois para chamar de x. Ó, eu não apago esse número, dou uma riscadinha nele que ele vai ser útil para eu pensar ele depois. Então eu vou chegar x mols. Destaco os 4 números. 1 mol está para 18 vezes 10 elevado a 23. X mols de nitrogênio está para 18 vezes 10 elevado a 23. Fazendo a regrinha de 3, ó, x é igual a, se 1 está para 18, 18 está para 1 mol. 1 mol de quem? De nitrogênio. O que eu descobri com essa regra de 3? Eu descobri que para eu reagir com 18 mols, quer dizer, 18 vezes 10 elevado a 23 partículas de gás hidrogênio, eu preciso de 1 mol de nitrogênio e não 4. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu acabei de descobrir quem está em excesso. Quem está em excesso? O nitrogênio. Ele está em excesso em 3 mols, né? Porque só um efetivamente reage. Né? 1 mol de nitrogênio reage com 18 vezes 10 elevado a 23 partículas de hidrogênio. Os outros 3 é excesso, tá? Então, a pergunta lá é qual a quantidade de reagente em excesso na mistura entre 4 mols. A quantidade de reagente em excesso é 3 mols de gás nitrogênio. Se quiser, como ele não especificou lá como é que ele quer a resposta, você pode deixar assim, tá? 3 mols de excesso de N2. Professor, você deu exemplo, você falou que poderia ter riscado qualquer um dos dois. Sim, poderia ter riscado qualquer um dos dois. Quer dizer, se por um acaso você já acertou direto. Mas se eu tivesse riscado o 18, o raciocínio seria o mesmo. Então vamos lá, vamos riscar o 18 para você ver, ó. Então tá aqui, ó. Seria o mesmo, mas invertido, né? Então eu vou deixar o 4 e vou riscar o 18 e chamar x moléculas. Tá bom? Então eu vou destacar os 4 números e montar uma outra regra de 3. 1 mol de nitrogênio reage com 18 vezes 10 elevado a 23 partículas de hidrogênio. 4 mols de N2 vai reagir com x moléculas de H2. Montando a regrinha de 3 aqui, ó, o que eu vou achar? Eu vou achar que 4 mols de nitrogênio reagem com 72 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. Então aqui precisa pensar um pouquinho, né? Então, 4 mols desse camarada reage com 72 desse e não com 18. Então, esse aqui é o meu reagente limitante, ó. Esse aqui é o meu reagente limitante, ele está me limitando. Eu pus 4 para reagir com 18,
Mas fazendo essa regrinha de 3 aqui, eu descobri que 4 reage com 72. Mas ele não está me perguntando quem é o limitante, ele está perguntando quem é o excesso e quem está em excesso e quanto está em excesso. Então, se você por um acaso tivesse escolhido esse camarada para chamar de X, você ia descobrir isso, que ele é limitante. Como o problema não está me perguntando quem é o limitante, né? Achando isso daqui, pensando um pouquinho, você ia ignorar isso aqui, aí ia voltar aqui para a regra de 3, deixa o 18 vezes 10 elevado a 23, risca o outro e chama esse de x. Aí você encontra e acha quanto que está limitando, quanto que está em excesso. Tá claro, gente? Tranquilo? Então aqui, para reagente em excesso, reagente limitante, a tabelinha do T é um pouquinho mais complicadinha, mas dá para fazer também, né? Dá tranquilamente para fazer. Vamos fazer mais um para você ver? Olha lá. É super simples. Tetinha na manteiga. Olha lá, vamos fazer o exercício 2. Qual a massa de H2O produzida na mistura entre 10 gramas de gás hidrogênio e 64 gramas de gás oxigênio? Tá lá a reaçãozinha, tá? Então, ó, também aí tem alguém que está em excesso e tem alguém que está limitando, né? E ele está perguntando qual que é a massa de produto produzido nessa reação, né? Então vamos lá, vamos fazer o probleminha. Exercício 2. Vem com o tio que você passa de ano. Reação. Ah lá. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Boto lá a reação. 2H2 gasoso mais 1O2 gasoso, dando 2 águas líquidas. Mol, massa, número de partículas, volume e dados do problema. Uma coluninha para cada substância. Então vem com o tio, vamos inserir os dados lá embaixo. Lá embaixo primeiro. Qual a massa de H2O produzida? Essa é a pergunta. Ó, H2O. Qual é a massa? A massa em gramas. Na mistura entre 10 gramas de gás hidrogênio. 10 gramas de gás hidrogênio. Circulo. Né? Círculo, ó, massa, tá? 10 gramas de gás hidrogênio e 64 gramas de gás oxigênio. Tá aqui, ó. 64 gramas de gás oxigênio, ó. Tô circulando, né? Muito bem, ó. Massa. Ó, professor, mas você sempre trabalhou com 4 números, né? 2 embaixo, 2 em cima. Não tem problema nenhum, a regra aqui é a mesma, né? Ó, circula aqui, ó, os 3 quadradinhos de massa aqui em cima, ó. Não é? E aí agora precisa pensar um pouquinho. Então vamos lá, vamos calcular esse. Grama. Tem que ser a mesma unidade de medida de quem está embaixo. Aqui, ó, o hidrogênio vale 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 gramas. O oxigênio vale 16 vezes 2, 32 gramas. E a água vale 18, né, vezes 2, dá 36 gramas. Ó, então a proporção aqui é 4 gramas desse reage com 32 gramas desse, formando 36 gramas desse, né? Olha lá, ó. A gente sabe que, ó, então aqui precisa pensar um pouquinho. A gente sabe que o que ele está querendo, né? Ele está querendo a massa de água produzida, né? Mas existe aqui alguém que está limitando e existe aqui alguém que está em excesso. Para eu produzir uma determinada massa, não adianta eu ter
Ó, vamos supor que eu tenho, a proporção aqui é 4:32. Não adianta eu ter 1.000 gramas de hidrogênio e 1 grama de oxigênio, né? Quando eu tenho essa proporção de... vamos pegar aqui, ó, 32 gramas. Não adianta, ó, a proporção é 4:32 para formar 36. Não adianta eu pôr 1.000 gramas de hidrogênio e 32 gramas de água, porque dessas 1.000 gramas de hidrogênio, só 4 vão reagir com 32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas de água. Então, se eu colocar aqui, ó, 1.000 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, quantos gramas de água eu vou formar? 36. Das 1.000 gramas de hidrogênio, só 4 vão reagir, porque o hidrogênio está como reagente em excesso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o que vai condicionar a formação de produto vai ser sempre o reagente limitante, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, onde ele pede um produto, uma quantidade de produto formado, e ele me dá os dois reagentes, eu preciso descobrir alguma coisa aqui, quem está em excesso, quem está limitando. Qual que é o foco que eu preciso ter na minha resolução de exercício? Eu tenho que ter o foco aqui, no caso, no reagente limitante, porque ele é que vai me limitar a formação de produto, né? Quem está em excesso, não importa o quanto que está em excesso. Então, o segredo aqui, gente, é descobrir quem está limitando. E aí, descobrindo quem está limitando, eu vou usar os dados do reagente limitante para ver quem está formando o produto, certo? Então, aqui, ó, o que é que eu faço? Eu vou trabalhar com esses 4 números primeiro. Eu vou escolher um de baixo para chamar de X. Quem que eu vou chamar de X? Eu vou chamar esse aqui, ó. Eu deixo 10, ó. Eu vou chamar de X gramas. Destaco os 4 números. 4 gramas dá para 32 gramas, 64 gramas dá para X. X é igual a 8 gramas. O que eu descobri com essa regra de 3? Eu descobri que o hidrogênio está em excesso, né? Ó, eu preciso de 8 gramas de hidrogênio para reagir com 64 de oxigênio. E eu coloquei 10 gramas, né? Então, eu posso usar os 10 gramas para pensar na quantidade de produto formado? Não, né? Não posso pensar. Eu tenho que pensar em 8. Então, quem está em excesso aqui não me importa, né? Eu posso usar o 8 gramas aqui para resolver, para achar X, ó. 8 gramas eu posso usar, eu posso pegar esse número, o 8 gramas, esse número e X, aí eu posso fazer, também dá assim, né? Mas o ideal seria destacar esses 4 números para montar a regra de 3, percebe? Então eu posso fazer com 8, ó, 4 está para 36, assim como o 8 está para X, ou eu posso, uma vez que eu descobri que o hidrogênio está em excesso, não vai ser ele que vai me limitar a formação de produto, vai ser o oxigênio. Então, eu destaco a regra de 3 do oxigênio, tá? Então, ficou mais complicadinho, né? O uso da tabela para reagente limitante e reagente em excesso, eu concordo, mas dá também, tá? Então, o meu reagente limitante é O2, destaco os 4 números, 32 está para 36, 64 está para X. Fazendo a regrinha de 3, fica assim, ó, 64 vezes 36 dividido por 32. X é igual a 72 gramas de água produzida. Gente, beleza? Todo mundo entendeu como é que faz? É babinha, né? Ó, vou deixar mais um exercicinho.
com a massa do reagente em excesso na mistura entre 68 gramas de ácido sulfídrico e 120 gramas de hidróxido de sódio. Tá aí a reação, tá? Quando ele bota para reagir ali o ácido sulfídrico com hidróxido de sódio, nessa quantidade, né, 68 gramas de um e 120 gramas de outro, qual é a massa de reagente em excesso que ele quer. Então você precisa descobrir quem está em excesso, a quantidade que está em excesso, é isso que ele quer, beleza? Então esse aí fica para casa, não precisa me entregar não, só para você fazer e treinar um pouquinho a tabelinha do tio. Certo, gente? Bom, então eu vou ficando por aqui. Ficou faltando falar de exercício de porcentagem em massa, né? De estequiometria com porcentagem em massa. Esses daqui eu nem me atrevo. Não dá para usar tabelinha, tá? Então lembra que eu falei, a tabelinha ela funciona para alguns casos, para a grande maioria dos casos, mas existem alguns poucos exercícios em que a tabelinha não funciona. Aqui eu não consigo adaptar, certo? Bom, eu vou parando por aqui, espero que vocês tenham entendido e até a próxima atividade. Beijo, beijo.